Dando continuidade, então, agora à classe de palavras denominadas substantivos, nós vamos falar sobre algumas outras características a respeito dessa classe de palavras. Nós vimos em outro vídeo que ele tem algumas classificações e vimos também que se trata de uma classe de palavras variável. Por quê? Porque ela sofre variações. Essas variações nós vamos chamar de flexões. Para o substantivo, nós temos as flexões em gênero, número e grau. O gênero vai se tratar do masculino e do feminino, não com relação à sexualidade, mas sim o feminino e masculino com relação à gramaticalidade da palavra. Aí, claro que dentro desse gênero nós vamos ter algumas particularidades. Por exemplo, quando eu tenho ator, eu sei que é uma palavra masculina e o feminino vai ser atriz, mas nem toda palavra vai ter o seu parzinho. Por exemplo, se eu pegar a palavra sol, para vocês verem que não tem a ver necessariamente com o sexo, né, do que nós estamos falando. Se eu pegar a palavra sol, eu vou dizer que é uma palavra masculina, mas não tem o seu feminino, certo? Então, algumas palavras não vão ter o seu par. Outras palavras, quando eu vou identificar o gênero, eu vou ter que colocar a palavra macho ou fêmea, que são substantivos epicenos. Por exemplo, se eu tenho a palavra cobra, eu vou dizer a cobra, certo? Mas eu quero identificar se é uma cobra menina ou uma cobra menino. Então, eu vou ter que dizer a cobra fêmea ou a cobra macho. Eu vou chamar isso de substantivos epicenos quanto ao gênero. Algumas outras palavras vão depender do determinante que vem antes dela, que pode ser um artigo, um numeral, um pronome, para saber se se trata do gênero masculino ou do gênero feminino. Como, por exemplo, artista. Eu posso dizer o artista fulano de tal ou a artista fulana de tal, né? Então, é esse o e esse a que vai me dizer. E há algumas palavras que só o contexto vai me dizer de quem se trata. Por exemplo, a testemunha. Eu não vou dizer a testemunha macho e a testemunha fêmea, né? Eu vou dizer a testemunha Maricota, a testemunha Joãozinho, né? Ambos vão ser a testemunha. E há algumas palavras que vão surgindo ao longo do tempo o seu feminino. Por exemplo, a palavra piloto. Até existe a palavra pilota, mas alguns gramáticos vão dizer que existe só a palavra piloto. Então, eu vou dizer, ela é piloto, ele é piloto. Mas a gramática, porque ela é variável, né, por conta das variações que a língua sofre, pode ser que ainda vão surgindo outras denominações, certo? Quanto ao número, nós vamos ter dois também, ou é singular ou é plural. A grande maioria de palavras vão fazer o plural apenas com acréscimo de S ou ES, mas algumas são um pouquinho diferentes, né? Mas normalmente esse é o plural. Ao longo da disciplina, nós vamos ver algumas particularidades. E aí também nós vamos ter o grau, que tem o grau que é normal, e vai ter o diminutivo e o aumentativo. Mas vale lembrar que nem sempre que eu uso o aumentativo, esse aumentativo e diminutivo, eu posso falar de maneira mais enxuta, e em vez de dizer com duas palavras, eu vou dizer apenas com uma, que é o sintético, né? Então, em vez de dizer muito amigo, eu vou dizer amicíssimo, se for o caso, né? Então, eu posso fazer ou com acréscimo de uma outra palavra, muito e pouco, ou eu posso apenas acrescentar ali um sufixo, como é o caso de amigão, carrinho e mulherzinha. Mas daí eu quero chamar a atenção, porque palavras como amigão, carrinho, mulherzinha, eu sei que essa está no aumentativo e que essas estão no diminutivo, mas no contexto nem sempre é isso que eu quero dizer, porque eu posso dizer que ele é meu amigão e não querer necessariamente dizer que ele é um amigo grandão, né? Ele pode ser um amigão de amigo do peito, mas ele pode ter 1 metro de altura, né?
Assim como o carrinho, eu posso dizer, bah, que carrinho você tem? Não quer dizer necessariamente que seja um carro pequenininho. Pode ser uma limusine e eu esteja chamando de carrinho. Mesma coisa a mulherzinha, eu posso chamar mulherzinha no sentido pejorativo, como às vezes acontece, e não querer dizer que ela é uma mulher baixinha. Também quero chamar a atenção para a troca de lugar do substantivo com o adjetivo, que nós vamos ver logo mais, que vai mudar o significado, né? Se eu digo amigo grande, e aqui amigo é o meu substantivo, eu quero dizer uma coisa, mas se eu troco de lugar com o adjetivo, o grande amigo, aí já vai ter um significado diferente também. O amigo grande provavelmente é um amigo que é grande, né, mais alto que eu, e o grande amigo pode ser um bem pequenininho, mas ele é grande amigo porque ele é meu amigo do peito, certo? Outras coisinhas vão surgindo e nós vamos comentando ao longo das aulas. Prazer inenarrável estar com vocês.